No Brasil, o jornalista vira heroína da noite para o dia, mas quase ninguém pergunta: herói ou heroína de quem? Precisamos parar de nos enganar com falsos heróis ou heroínas e hoje você vai conhecer Malu Gaspar. Quem é a mais nova paladina da justiça brasileira? Os lados só mudam quando o vento, ou melhor, o dinheiro, muda. Ela vem batendo forte nos sinistros supremos Dias Maracutá e Yaya Toffoli e no Cabeça de Azeitona, envolvidos até o pescoço no caso Master. Então seria bom que o ministro, ao invés de reclamar da imprensa, de acusar todo mundo de desonestidade, seja ele mesmo honesto e explique para o Brasil que tipo de serviço a sua mulher prestou e por que ele foi procurar o presidente do Banco Central para pressionar por uma solução para os problemas do banco. O que parece, Milton, é que os ministros aprenderam com o Centrão, com o Congresso, com a atividade política e estão fazendo no Supremo a mesma coisa que o Alcolumbre e o Hugo Malta estão fazendo no Congresso. Eles fingem que não entendem o que está acontecendo, acusam a imprensa ou quem aponta os problemas ou quem faz crítica de criar narrativas, viram as costas para a sociedade e acabou. Eles se acham realmente acima do bem e do mal. O ministro Alexandre de Moraes está querendo é apurar a origem dos vazamentos de informação que levaram às nossas matérias, a minha no caso do Lauro Jardim, sobre o caso Master. Mas isso o ministro não disse. Se havia uma suspeita só sobre ele, por que só sobre os dados dele, da mulher dele e do escritório da mulher dele? Por que então ele pediu que a Receita verificasse dados de mais de 100 pessoas? Né? Seriam 100 pessoas, grosso modo, entre ministros e parentes dos ministros. Né? Se era um vazamento localizado, para que olhar o dado de tanta gente? Ele encomendou da Receita Federal que fizesse um rastreamento em todos os acessos aos dados de todas essas pessoas para verificar se houve acesso ilegal e já com vistas a checar um vazamento. Segunda coisa que os ministros têm falado, bom, se havia suspeita sobre 100 pessoas ligadas a todos nós, por que nós não fomos informados? De onde que o Alexandre de Moraes achou que ele poderia colocar no inquérito das fake news, que é um inquérito aberto em 2019 com outra finalidade, um levantamento tão amplo sobre nós? E aí, para você ver como que o clima está ruim no Supremo, como a desconfiança entre todos está muito forte, já teve ministro dizendo, inclusive para mim, que estava achando que o Alexandre de Moraes de fato queria era levantar dados sobre eles, os ministros, já tentando se prevenir de uma futura fase da investigação do Master que poderia chegar nele. Nós sabemos que o celular do Daniel Vocaro ainda não está, assim, muito pouca coisa que existe no celular apreendido do Daniel Vocaro durante a prisão dele lá em novembro, muito pouca coisa veio a público. E a gente sabe que tem menções ao Alexandre de Moraes. E ele também sabe. Então, dentro do Supremo, há uma desconfiança também de que toda essa ação possa servir para prevenir alguma ofensiva sobre o próprio Moraes, e mais, como cortina de fumaça para o que de fato tem que ser discutido, que são o contrato da mulher dele, que até hoje não explicou, e a questão do ministro Dias Toffoli, que também, assim, se afastou do processo. Mas e as relações dele com o Vocaro? E o pagamento de 35 milhões de reais pela participação no resort, que até outro dia ele nem assumia que era dele? Então tem muita coisa estranha envolvendo o Supremo com o Master e o Daniel Vocaro que precisa ser apurada. Pergunto, ela sempre foi assim, ativa, altiva, buscando e correndo atrás da justiça de escancarar maus feitos de autoridades? Você vai entender. Para começo de conversa, ela pertence ao Grupo Globo. Logo, de cara, já não é confiável. Se você trabalha para Globo, logicamente, parte do seu salário vem do desgoverno bandido. Logo, credibilidade zero. Vocês são pagos para fechar os olhos. Eu pesquisei inúmeros vídeos dessa mulher, não encontrei um único em que ela estivesse falando sobre a corrupção do desgoverno do Partido dos Traficantes. Nada. Sobre o rombo nas estatais, nada. Sobre a compra de voto através de esmolas aos mais pobres, nada. Nada sobre a farra com dinheiro público, com viagens, cartões corporativos. O bandido e a primeira quenga já torraram 1 bilhão e 400 milhões de reais. 1 bi e 400 milhões nos cartões corporativos desde o início de 2023. Aonde foi parar esse dinheiro? Lembrando, viagens, passagens, seguranças, nada disso está incluído nesse valor. A Globo, da dona Malu, já recebeu 462 milhões do governo do Nove Dedos, quase metade de toda a verba, que não é pouca, destinada para anúncios do governo. Foi parar no colo da Globo. Pensando bem, até que não é muito, a primeira baranga já gastou pelo menos umas 5 vezes esses valores. Se colocar tudo na balança, vamos ver com quantos containers eles vão sair do palácio do assalto dessa vez. Voltando, Malu Gaspar nunca gostou de Bolsonaro e de bolsonarista, aliás, nem da direita. Canhota, que sempre tratou Bolsonaro como bandido, como articulador do golpe, chama fajuto golpe de golpe e por aí vai. Quando o Bolsonaro foi preso, ela disse que foi feita justiça no Brasil.
Nunca falou uma vírgula sobre os presos ilegais do dia 8 de janeiro, sobre o julgamento em lotes de presos sem conduta individualizada. Lembrando que normalmente eles julgavam as pessoas como gado em lotes de mais ou menos 130 pessoas. Essa jornalista nunca abriu a boca. Isso já foi extensamente discutido a respeito da tentativa, porque se o golpe dá certo, você não tem mais como se julgar o golpe. É simplesmente a lei ela é feita já considerando essa situação, que é se o golpe dá certo, você acabou com a democracia, não há possibilidade de julgamento legal. O que ele quer mesmo é sustentar uma narrativa que dê a ele alguma chance de se manter vivo na política, que é a única arena em que ele ainda pode se reabilitar. A PF mostrou que ele acompanhou de perto toda a trama e tinha até um plano de fuga para o caso de dar tudo errado. Mostrou também que o golpe só não aconteceu porque os comandantes do Exército e da Aeronáutica se recusaram a aderir. E não foi uma vez só não, foram várias. Como o Alexandre é vítima do crime e sabidamente um inimigo do bolsonarismo, ele não tem isenção para julgar esse caso. Olha, é até um argumento cabível, mas sabe qual a chance do Alexandre de Moraes ser tirado desse processo pelo Supremo? 0, -2. Entendeu? Essas pessoas contribuíram para toda a destruição da economia brasileira, ajudaram aquela farsa do 8 de janeiro, vão provar do veneno, porque o sistema agora se tornou ainda maior e quer abraçar tudo. Então a própria estrutura de imprensa que apoiou hoje vai virar, entre aspas, vítima para ser silenciada. Essa que é a verdade, para ver se eles conseguem conter o escândalo. Só que esse escândalo ele não vem dessas estruturas nossas, elas vêm exatamente de informações que são produzidas até por órgãos de inteligência de outros países que não vão permitir que o Brasil continue nessa escuridão. Eu não tenho pena da Manu Gaspar, sinceramente. Ao contrário, eu tenho pena das velhinhas que estão presas no 8 de janeiro até hoje, que não passaram o Natal nas suas casas. Eu tenho pena da Débora do Batom, que tomou 17, depois 14 anos de pena. Eu não tenho pena dessa gente que assistiu isso, sabendo que tudo isso era mentira e produção inadequada de informação, e essa falsidade narrativa publicaram com grande gozo e chamando, quando o Bolsonaro foi preso, que fizeram justiça no Brasil. Então é dessa gente que eu tenho que ter pena? Não, eu tenho pena da canalice que eles representam. Ai, eu sempre tive medo do golpe do algodão doce. Bolsonaro tinha plano de fuga, ou seja, ele queria tanto fugir que estava nos Estados Unidos desde 30 de dezembro de 2022 e retornou ao Brasil, creio que em março ou maio do outro ano. Agora não se sabe exatamente por quê, mas fazemos uma boa ideia. Porque ela se virou contra o cabeça de ovo e tudo que está sendo vazado no caso Master tem o dedo dela. Pergunta-se de onde ela tira todas as suas informações. Dia 12 de fevereiro eu soltei esse vídeo, a treta entre André Esteves do BTG Pactual com Vorcaro. Tudo isso só chegou à imprensa, só está vindo à tona porque o Esteves mandou. E ele é a fonte, ele sabe de tudo e ele é compactuado com o Itaú e Bradesco. Esse é o sistema, ou melhor, parte dele, falando mais alto até do que os sinistros supremos. Como dizem os americanos, follow the money. Acharam que estava chegando a hora de dar um fim em Daniel Vorcaro. Dito e feito, começaram a vazar tudo, ou vocês acham que foram os auditores fiscais que vazaram isso para ela? Aliás, eles nem têm acesso a esse tipo de conteúdo de negociação do contrato, de propina da dona Vivi e tudo mais. Mas a dona Malu Gaspar sabe de tudo agora. Por que ela não abriu a boca lá atrás quando a Cruzoé foi censurada? Ou, à época, não era interessante expor o amigo do amigo de folia de meu pai? Nós vivemos com medo há mais de 8 anos. E o dia deles chegou. A Globo está com medo que ela seja presa. Folha do Estado. Em meio a um ambiente de crescente tensão institucional e disputas internas no sistema de justiça, informações atribuídas ao portal no centro da política indicam que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, teria identificado indícios de um suposto acordo entre a jornalista Malu Gaspar e o banqueiro André Esteves do BTG Pactual, o que teria elevado a temperatura nos bastidores de Brasília. Tá aí. Prisão, acho que o Xandex não tá com essa moral toda, mas eu queria ver a cara dela se o ovo metesse uma tornozeleira no rabo dela, quer dizer, na canela dela. Imagine a cara da Mortadela Lima, da Andréa Sadi, Valdo Cruz, Natuzaneri e outros vendidos da Globo dando a notícia. Imagine a cara do César Tralha, do Jornal Nacional. Iria ser muito satisfatório. Espero que ela continue expondo os rolos dos Supremos. Que briguem mais. Mas o meu ponto aqui, o meu recado é para lembrar que temos uma imprensa vendida que serve aos seus próprios interesses, que se vende a quem paga mais ou quem pode mais. Não podemos perder nunca isso de vista. Nunca é pelo jornalismo limpo, nunca é pelo país, pela democracia, nunca pela nossa liberdade ou liberdade da própria imprensa. A velha imprensa não mudam, mudam
seus donos. É sempre pela grana, é sempre pelo poder. Aldir Palma, de Bragança Paulista. Até esqueci de pedir. E eu que nunca te peço nada, deixa o like no meu vídeo, se inscreva no meu canal, ajude a este sofrido e pequeno canal a ganhar um pouquinho mais de relevância. Até a próxima, se deixarem. Forte abraço.